Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Que grande saudade, que bela oportunidade de estar podendo falar com vocês através dessa videoaula. Olha, o professor estava morrendo de saudade, ainda está com muita saudade de vocês, e foi uma maneira de nós nos aproximarmos, foi através dessas videoaulas, que também podem fazer com que vocês também não percam um pouco do conteúdo que já nós começamos a trabalhar durante as nossas aulas presenciais. Mas antes de nós começarmos, eu quero deixar um abraço bem caloroso a todos vocês. Mais uma vez dizer que estou com muita saudade e espero vê-los o quanto antes. Antes de que isso tudo aconteça, o melhor de tudo é ficar em casa, não é verdade? Então antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero convidar você a uma atitude bem concreta nesse tempo de pandemia. Lavar bem as mãos antes de nós começarmos esta aula e também pegue o seu álcool gel, como eu tenho o meu aqui comigo, passe um pouquinho lá, passe na sua mão um pouquinho para que você possa daí pegar a sua apostila, depois de higienizar bem as suas mãos, para que nós possamos começar a nossa aula que será sobre este assunto. Nossa disciplina de hoje é de História, né? E nós já estudamos já bastante coisa em História, já estamos caminhando para o capítulo 3. Como vocês viram naquela telinha que o professor colocou, a unidade de hoje, que é o capítulo 3, vai falar sobre um novo tempo econômico no Brasil. E nós vamos entender qual é esse novo tempo econômico, visto que nós já estudamos na unidade 2 sobre os ciclos econômicos do Brasil, começando lá com o ciclo econômico da cana-de-açúcar, né, e também do pau-brasil. Ao contrário, né, do pau-brasil e da cana-de-açúcar, que foram duas grandes riquezas no começo da descoberta lá do nosso Brasil. Agora nós vamos entrar em mais um dos ciclos econômicos do Brasil, em duas riquezas que foram muito importantes para o desenvolvimento desta terra onde nós moramos, que é o Brasil. Pegue a sua apostila na página 130 e 131 e observe. A apostila começa com duas mãos estendidas. Observe lá, o professor vai colocar na tela para você ver. Duas mãos estendidas começam a nossa unidade, o nosso capítulo 3. Essas duas mãos estendidas que vocês estão vendo ali são duas mãos de cor negra, né? De cor mais escura, da pele escura, da mãe negra, né? Como alguns falam. E é importante a gente entender que estas duas mãos que estão segurando na mão esquerda ouro e na mão direita, se você perceber bem, é grão de café. Por que será, professor, que colocaram essas mãos na cor negra? É importante a gente entender, e você olhando aí a imagem que o professor está colocando, que a importância dos africanos, principalmente nesta época onde a escravidão era muito usada para a mão de obra, para a retirada do ouro e também para o plantio do café, a mão de obra escrava africana foi muito usada no Brasil. Antes foi usada muito a mão de obra indígena e depois passou a ser usada a mão escrava africana, né? Negros que eram trazidos da África para o nosso continente, para o Brasil, e eram usados como escravos. Estes homens, mulheres, jovens e até crianças que vieram foram em grande parte deles usados para ser mão de obra, foram usados para a retirada do ouro, para o plantio e para a colheita do café, e grande parte da nossa nação durante muitos anos teve mão de obra escrava em nosso país. Então pegue a sua apostila na página 132 e vai falar assim, ó. Ao contrário dos portugueses, os espanhóis tiveram uma sorte muito grande ao chegar ao território americano, pois suas colônias eram ricas em metais preciosos, principalmente ouro e prata. Lembra que nós conversamos lá no começo ainda do ano, falamos do Tratado de Tordesilhas, que a área próxima ao litoral ficou para Portugal e a área do interior ficou para a Espanha. A Espanha levou uma, entre aspas, sorte nisso, porque a Espanha ficou com uma área, principalmente do território brasileiro, onde continha muito ouro e prata. Já Portugal ficou com uma área com uma exploração maior do pau-brasil e também uma exploração maior depois da cana-de-açúcar. Aí nós vamos pegar lá na apostila, também na página 132, falando sobre as entradas e bandeiras. Entradas que eram ligadas ao governo, né, ao governo de Portugal, mais precisamente, e as bandeiras
que eram pessoas comuns que resolveram adentrar o interior da colônia, que naquela época ainda pertencia a Portugal. A leitura continua dizendo assim, ó: deve ter sido com grande surpresa em uma dessas viagens que os bandeirantes, lembrando que os bandeirantes eram aqueles particulares, fazendeiros, pessoas normais que adentravam o interior, em algum banho do rio ou mesmo em algum riacho, percebesse que no fundo em que pisavam não era areia comum. Do leito de cor dourada, eles retiraram então pequenas pedras. Assim aconteceu a descoberta. Era o ouro de aluvião. Era o ouro de aluvião. O professor foi dar uma pesquisada e descobriu sobre o ouro de aluvião. Olha a imagem dele aí na tela. Então, pessoal, o ouro de aluvião eram pequenas pedrinhas que eram encontradas nos leitos dos rios, no ladinho do rio, assim, já na margem do rio, era encontrado esse tipo de ouro, o ouro de aluvião. O professor vai colocar aqui para você conferir o que era o ouro de aluvião e também o significado de aluvião. Preste atenção aí. Então as bandeiras adentraram o interior e já em alguns banhos e algumas passagens por rios, eles descobriram este ouro de aluvião que você está vendo aí de volta a imagem na tela. Continuando, pegue a sua apostila na página 133. Bem, foi descoberto o ouro e aí começou uma senhora, se eu posso dizer assim, briga para ver quem ia ficar com aquele ouro, né? E isso que vai dizer aqui na página 133. Acompanhe com o professor, eu vou colocar a imagem da página na tela para vocês. Então vai dizer assim: a descoberta do ouro atraiu o interesse de diversas pessoas para o interior e para as regiões das minas, fato que levou o governo português a criar formas de organizar a exploração do minério. Os bandeirantes, contudo, acreditavam ser os únicos com direito de controlar as minas, por terem sido os responsáveis pela descoberta do ouro. E aí começou aquele dilema. Os governantes do Brasil naquela época achavam de direito, por eles ter sido aqueles que descobriram o nosso país, eles que tinham direito em dominar aquelas regiões das minas. O estado de Minas Gerais já tem esse nome por causa que foi uma grande região de minas na época do descobrimento do Brasil. Goiás e alguns outros estados também eram ricos em ouro, né? Mas os bandeirantes, que foram os primeiros a ir para o interior da colônia, achavam que o direito era deles. E isso começou uma grande briga dentro do nosso país, grande briga entre eles para ver quem tinha ou não o direito de explorar o ouro no nosso país. Continuando, na nossa apostila vai dizer assim: aqueles que chegaram às minas em busca de enriquecimento rápido, vindos de outras partes do território brasileiro, receberam dos paulistas o apelido de emboabas. Logo, o choque de interesses entre os diferentes grupos de mineiros geraria a Guerra dos Emboabas. Dá uma olhadinha em algumas imagens que o professor separou para vocês verem sobre algumas pinturas que foram feitas sobre a Guerra dos Emboabas. Viram? Foi guerra em cima de guerra. E a apostila define bem isso, dizendo assim que o conflito acabou de maneira trágica com a morte de várias pessoas e a expulsão dos bandeirantes da região das minas. Continuando então, pessoal, pegue a sua apostila na página 135. Bate o olho então lá na apostila, o professor vai colocar lá aí na tela, na página 135 vai falar da origem do café. Acompanhe com o professor. A origem do café. Essencial para o desenvolvimento do Brasil, o café começou a ser plantado em nosso país no século XVIII, quando o sargento-mor Francisco de Melo Palheta trouxe sementes da Guiana Francesa. Um dos locais onde a semente encontrou ótimas condições foi a região do atual estado de São Paulo. Outros territórios passaram posteriormente a produzir o café. O Brasil, como teve condições próprias para o plantio, foi um grande produtor. No início,
né, desse plantio, grande parte da mão de obra que foi utilizada para plantar e para colher e também para ensacar esse café foi a mão de obra escrava, negros africanos que vieram para o Brasil, né, para aqui serem usados para trabalhar nas fazendas de café. E o café ajudou em muito também em cidades que foram criadas em volta dessas fazendas de cafés, né? Várias cidades começaram a crescer, vilarejos e depois grandes cidades, em volta dessas fazendas de café. E lá antigamente tinha uma expressão chamada os barões do café, que eram grandes fazendeiros que plantavam, cultivavam a terra com o café e enriqueceram com esse plantio e com esta colheita do café, que foi uma das grandes riquezas da economia brasileira lá no século XVIII. Então, pessoal, a aula de hoje foi falar um pouquinho sobre isso. Na próxima semana nós vamos falar também um pouquinho mais ainda sobre o capítulo 3, né? Falar sobre esta exploração do ouro, né? Encontrado no interior da colônia, e depois o café plantado no interior de São Paulo e depois espalhado por grande parte do Brasil. Certo? O professor vai mandar atividades para casa para vocês fazerem. Neste tempo de quarentena dá para fazer com muita calma e tranquilidade. Vai estar lá na GDedu. Certo, pessoal? A gente se encontra na próxima aula e eu repito, a saudade tá grande. Mas o melhor agora é ficar em casa. Um beijo para vocês.